Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula no canal Matemática Real com o professor Raí Siqueira, e hoje nós vamos tratar de um dos assuntos mais importantes no que diz respeito à matemática. Vejam só, nós vamos trabalhar grandezas diretamente proporcionais. E se vocês perceberem, antes de trabalhar grandezas diretamente proporcional, nós precisamos deixar bem claro o que é uma grandeza. Uma grandeza, em poucas palavras e bem simples, é tudo aquilo que pode ser medido, como, por exemplo, a distância de uma cidade até outra, o comprimento de um pedaço de madeira, o tempo, a temperatura, tudo isso que pode ser medido são grandezas. E claro, nós temos as unidades de medida de grandeza, como por exemplo, no caso de temperatura, nós temos graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin e assim por diante. No caso de comprimento, nós temos centímetros, milímetros, metros e assim por diante, certo? Mas as unidades de medida não é o nosso objeto de estudo. O que nós vamos enfatizar aqui nesse caso é grandezas diretamente proporcional. E que, para que fique bem claro, o que são grandezas diretamente proporcional? Nós temos que grandezas diretamente proporcional são duas grandezas, certo? Ambas de naturezas diferentes. Esse é um tipo de grandeza e esse é outro tipo de grandeza. E à medida que uma delas sobe, a outra também sobe. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma diminui, a outra também diminui, certo? Então, grandezas, tanto eu aumento as duas quanto diminuo as duas, são grandezas diretamente proporcional, e vale enfatizar que o fato de diminuir não está associado com grandezas inversamente proporcional, ok? Não confundam isso, não assimilem uma coisa com a outra, porque não tem relação, ok? Então vamos lá. Para nós fixarmos, realmente entendermos de fato o que são grandezas diretamente proporcionais, nós temos aqui um exemplo. Então vejam só, vejam o que a questão nos diz. Sabe-se que um buraco, ao ser cavado durante uma hora, ficou com 75 centímetros de profundidade. Ao ser cavado durante 80 minutos, qual será a sua profundidade em centímetros? Então vejam só, o que é que nós precisamos logo de início? Interpretar a questão. Lhes digo, a maioria dos erros acontecem não por não saber calcular, mas sim por não saber interpretar a questão como se deve. Então, muito cuidado. Por isso que eu digo a vocês, se leram uma vez, não compreenderam, leiam novamente, leiam as vezes que for necessário para que vocês consigam se apropriar do que a questão pede com segurança, certo? Então vamos lá, vejam só novamente. Sabe-se que um buraco, ao ser cavado durante uma hora, percebam que aqui nós já temos uma grandeza, que é tempo, que nesse caso vem expresso em horas, certo? Uma hora, ficou com 75 centímetros. Percebam agora que nós temos outra grandeza. Nesse caso, a grandeza é o comprimento, a profundidade desse buraco, né? Então, percebam, nós temos duas grandezas diferentes. A primeira, tempo, e a segunda, centímetros, né? No caso, a profundidade do buraco, por assim dizer. Então, vejam só, continuando. Ao ser cavado durante 80 minutos, qual será a sua profundidade em centímetros? Então, percebam, nós temos um buraco que foi cavado durante uma hora, e nós sabemos que uma hora tem 60 minutos, né? 60 minutos, e que nesses 60 minutos foram cavados 75 centímetros nesse buraco. Ao passo que, se eu demorar 80 minutos, quantos centímetros eu vou ter cavado nesse buraco? Como nós não sabemos quantos centímetros nós cavamos, então nós utilizamos uma letra. Aí alguém pode dizer, mas professor Raí, quando começa a misturar letra com número, eu não consigo compreender nada. Calma, pessoal, muita calma. No lugar dessa letra, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um celular que tivesse ali, poderia ser um apagador, poderia ser uma cadeira, qualquer coisa. Poderia ser uma estrela bem fácil de desenhar, você desenhasse uma estrela dessa maneira.
poderia ser qualquer coisa que seja. O que eu quero enfatizar é que, independente da coisa que seja, para efeitos dos cálculos, nada vai mudar. O que você precisa ter na mente é que eu preciso fazer as operações que nós conhecemos como básica. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então vejam só. Se nós temos isso, e eu coloquei, percebam que eu devo colocar unidade, que aqui é tempo, e aqui também é tempo. 80 minutos e 60 minutos, que é uma hora, né? Percebam que eu coloquei unidade de tempo, né, grandeza de tempo abaixo de grandeza de tempo. Percebam que aqui ficou a grandeza, profundidade, a distância, a profundidade do buraco, o tamanho do buraco, embaixo do tamanho do buraco, que eu quero saber qual é que vai ficar. Como eu não sei, nós utilizamos x. Então vejam só. A partir daqui nós fazemos meios por extremo, ok? Então nós temos que 60 vezes x é 60x. Ou seja, 60 vezes o número. Como eu não sei que número é esse, é x. Percebam que entre o 60 e o x há uma multiplicação, certo? Igual a 80 vezes 75. Se nós fizermos aqui no cantinho 80 vezes 75, nós vamos obter 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Bota o 0 e vai 4. 7 vezes 0, 0. E 7 vezes 8, 56. Então nós colocamos o 56 completo. Agora somamos tudo, vamos encontrar 0, 0, 6 e 4 é 10, bota 0, vai 1, 1 e 5, 6. Nós temos 6.000, certo? Se eu utilizasse do artifício, que vale até enfatizar para que vocês possam fazer de uma maneira mais direta, claro, desde que vocês tenham domínio de como multiplicar, vocês poderiam ter feito da seguinte maneira, percebam, vamos esquecer esse 0. Se eu fizer 8 vezes 75, esqueçam do 0 por enquanto, certo? Percebam comigo, olhem a lógica que eu vou utilizar. Se eu sei que 75 com 75 é 150 e que se eu utilizei o 75 duas vezes e que dentro de 8 eu tenho 2 4 vezes, tanto é que 8 dividido para 2 é 4, eu vou perceber que eu terei 150 no caso 4 vezes. Então farei 150, 150, 150 e 150. Ao juntar tudo dará 600, correto? Correto. Mas vocês lembram que eu pedi para que vocês esquecessem do 0? Vamos lembrar dele? 600 que eu tenho, colocando um 0 fica 6.000, que é o que nós encontramos aqui, certo? Então percebam que nós podemos utilizar isso, desde, é claro, que nós tenhamos domínio do processo de multiplicação, ok? Fazendo isso, nós teremos, a partir daqui, eu isolo o x, deixo ele sozinho e faço 6.000. Esse 60 e esse x entre eles dois, há uma multiplicação, nós já sabemos disso. E quando nós vamos mudar para o outro lado da igualdade, eu passo fazendo a operação contrária. E a operação contrária a multiplicar é dividir, portanto vem dividindo. Ou seja, nós temos aqui uma fração. E nós sabemos, é claro, que toda fração é uma divisão e toda divisão é uma fração. Tendo em vista isso, nós podemos dividir 6.000 para 60. Para ficar mais fácil, nós podemos fazer isso. Aí alguém pode me perguntar, mas professor Raim, por que eu faço isso? Eu faço isso pelo fato de, tanto no numerador quanto no denominador, ter zeros. E a quantidade de zeros do denominador determina quantos zeros eu vou eliminar no numerador. E de fato eu fiz isso, foi um aqui e um aqui. Então, nós ficamos com 600 dividido para 6 e 600 dividido para 6 é 100. Portanto, nós temos 100 centímetros. Ao cavar esse mesmo buraco durante 80 minutos, eu vou conseguir atingir uma profundidade de 100 centímetros e de fato é o que nós temos aqui, ok? Pessoal, com isso eu termino a aula de hoje e eu espero imensamente ter colaborado com a aprendizagem de vocês. Qualquer dúvida, escrevam no comentário, ajudem a compartilhar esse vídeo, se inscrevam e até a próxima.